o Rubem Alves está interessado numa questão importante. É dizer o que significa teologia. Que saber é esse que invoca a vida e a morte? No fundo é isso. Ele não tem outro objeto de pesquisa nesse livro a não ser dizer o que é a teologia. Só que para dizer o que é teologia, a gente vai ver hoje eu vou dar uma visão mais geral, introdutória. Para chegar a isso, a responder, hoje a gente já vai ver um pouquinho disso. Qual o significado dessa palavra, que para muita gente é uma espécie de enigma, uma espécie de a casa de uma sabedoria, da transcendência, uma espécie de pique-esconde com Deus, e só os teólogos e as teólogas sabem onde ele se escondeu, né? É mais ou menos isso. Então, quando você faz uma graduação em teologia, você já tem um lugar, aí faz um mestrado mais ainda, o doutorado, então, aí o bicho pega. O Rubem Alves vai dizer, olha, gente, hoje essa atividade já não tem mais nenhum grande sentido. Quando você bate o papo com alguém e ele bota essa imagem, você está num avião, alguém para conversar com você, e aí você pergunta, qual é a sua profissão? Você fala, sou teólogo. E o camarada, na primeira vez que ele ouve, ele não entende nada. Como é que é? Fonoaudiólogo? Ele usa isso. Não, teólogo. Teólogo? Aí o Rubem faz questão de mostrar essa inadequação desse saber com essa aura de conhecimento de divindades e, ao mesmo tempo, de transcendências, céus, infernos, purgatórios, e uma legião de anjos e de demônios, esses saberes que, caricaturalmente, a nossa tradição aprendeu a pensá-lo com essa notoriedade, que hoje já não faz muito sentido, porque outros saberes competem com essa notoriedade e botaram essa notoriedade no chão, sabe, no chão. Há muito tempo, eu estava conversando com um teólogo brasileiro que passou muitos anos na Alemanha. Um belo dia, ele liga a televisão, num canal qualquer daqueles, quase grande parte dos canais lá são emissoras com a grande verba é pública, né? Eles não deixam chegar a essa loucura que é no Brasil, onde você tem horários de cultos evangélicos e tal. Isso na Alemanha, eles acham uma loucura o que a gente faz com as concessões públicas de rádio e televisão no Brasil. Então, lá é uma outra pegada. E ele notou que tinham vários canais com debates muito sérios, e que eram debates interdisciplinares. Então, chamava lá um biólogo, um físico, um professor de direito, sabe? Era uma galera assim. E num dos debates de uma TV lá, não sei, Deutsche Welle, não sei qual era, uma TV conhecida de lá, tinha um teólogo no meio. E esse teólogo é um cara de top de linha, chamado Hans Küng. Um cara que morreu há pouco tempo, um cara que era uma enciclopédia, assim. E ele estava dialogando com um cientista político e tal, de igual para igual. E o couro comia. Não tinha esse negócio que ele tem a voz da verdade, que ele sabe qual é o sentido útil. Não tem isso, não. O pau comia. E eles discutindo, e ele mostrando lá as argumentações, dados históricos, o sociólogo se colocando, o outro se colocando, o professor de direito, sabe? É mais um. Não é o discurso. É mais um. E mais um sem pretensão de ter um método especial que diz coisas que os outros não podem dizer. Nada disso, não. Eles estavam discutindo temas comuns. Quando o Bento XVI saiu pediu para se aposentar, se tornou Papa Emérito, antes do Francisco, do Bergoglio assumir, eu vi um debate com a presença do Leonardo Boff na Espanha. E esse debate, cara, era assim, ele participou tipo o Jornal Nacional de lá. Primeiro era ele e o âncora. E ele pá, falando de... Depois ele está numa roda, na mesma emissora. Cara, e o couro comeu. Cara, e as perguntas que as pessoas faziam, e as discordâncias.
Como que diz? Olha, a igreja não tem mais cabimento pensar assim por causa disso, 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 por causa do Freud, por causa do Lacan, por causa de não sei quem, por causa do sociólogo tal, tal, tal. Cara, e ele era mais um discutindo. A política econômica, a política internacional, tudo isso como desafio ao Vaticano, porque o Vaticano é o quê? É um Estado. O Vaticano é um país, cujo idioma é latim. Então, cara, vamos discutir. E era discussão. Entende? O que isso mostra? Que o Rubem Alves ele tem consciência plena de que o lugar da linguagem religiosa, em geral, mas sobretudo cristã, já não é mais o lugar da Idade Média, sabe? Não é mais. Não é mesmo. Não é. Acabou. Agora, isso significa que não tenha lugar? Isso significa que aquilo não seja nada? Que a linguagem religiosa não tenha uma significação e que não componha com outros saberes o caleidoscópio do mundo, para fazer referência ao nosso mestre Jonas Rezende, o caleidoscópio, o mosaico. Não, não é bem assim. É claro que a linguagem religiosa compõe esse arco-íris dos saberes e das sabedorias, é claro. A própria Ivone Gebara diz que teologia, ela fala duas coisas lindas. É uma vidadologia. O que é uma vidadologia? Um saber em função da vida e nascido da vida. Vidadologia. E depois ela diz que teologia é sabedoria religiosa, que responde indagações da vida. Por isso, está sempre em contato com outros saberes. Ela foi uma grande admiradora do Rubem Alves. Rubem Alves, ela tem cartas que ela trocou com o Rubem Alves. E alguns livros célebres dela, ela cita várias vezes Rubem Alves. Então, ela está bebendo dessa fonte. Ou seja, está na hora de discursos religiosos, sobretudo dessa sabedoria religiosa chamada teologia, sair do pedestal da arrogância. Está na hora dela se fazer terra, dela se fazer horizontalidade, não verticalidade. Entende? Então, o Rubem Alves traz a teologia para esse novo lugar, que é mais um lugar e não o lugar. Mais um lugar. Pegaram? E mais ainda, ele quer tirar o discurso teológico das mãos dos especialistas. Eu, apesar de eu ter feito formação, doutorado, tudo isso em teologia eu fiz. Eu atuo na universidade, numa universidade pública, na área de filosofia ligada à religião. Então, é claro que eu continuo lendo e dando curso sobre isso. Mas lá é filosofia, lá todo mundo sabe que você já chega lá, qualquer coisa é questionável, qualquer coisa. Qualquer coisa, mas nunca conheci nada que não seja questionável. Mas quando eu estava na universidade, na PUC, fazendo doutorado em teologia, eu já estava nesse lugar universitário, então as pessoas já me viam com outros olhos, eu já tinha outro lugar ali. Mas eu ficava muito abismado com a arrogância das pessoas, achando que elas são realmente portadoras de verdades, que são verdades que fazem que elas sejam superiores aos demais. Sabe? Não é isso não, porque o capítulo 4, verso 35, não diz assim, porque em grego, e pá, 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 pá. Cara, e você está desrespeitando a experiência daquela mulher que é pipoqueira, sabe? Aquela mulher é pipoqueira. Aquilo é uma linguagem que tem relação direta com o universo daquela mulher. Aí você chega lá porque essa mulher frequenta a tua igreja e você é um teólogo. Você chega para ela e diz, não é assim. Entende? Isso é de uma perversidade. Lá na Vila Mimosa, é uma pena que a Regina não está aqui. Tem uma moça, Márcia também, Marcinha. Márcia é o nome dela. Cara, essa mulher, ela sofreu. Essa mulher já sofreu, já sofreu, já sofreu. Você olha para ela, você percebe a história solidificada de muitos sofrimentos. E ela tem, se eu não me engano, 7, 8 filhos, sei lá quantos filhos são. Um deles que
que é um cara que vive numa marginalidade, criminalidades graves, assim, já foi preso várias vezes, entra e sai e tal, e tem uma relação com ela, assim, que é de tratá-la como um lixo, e ela, como mãe, está sempre lá, sabe? O filho faz uma merda, ela sobe o morro para tirar o garoto. Ele é preso, ela está lá, a primeira pessoa chegando na delegacia. E uma outra filha que tem um problema seríssimo com ela. A gente fez a primeira celebração lá há 2 semanas, né? Agora a gente tem a próxima agora. E aí, ela estava lá. E a gente fez uma celebração participativa. Toda hora as pessoas falavam, colocavam seus desejos, sabe? As pessoas comentavam, toda hora. E para ela falar é um parto. Porque o silêncio dela não tem nada de abrir-se ao mistério, não. O silêncio dela tem em suportar a dor. Esse é o lugar do silêncio. É um outro silêncio. Não é o silêncio dos místicos, das místicas. Não, não, não. É o silêncio de muito sofrimento. Então, quando ela fala, sabe, eu sinto, as pessoas que a conhecem, sentem uma alegria de ver que ela está querendo, sabe, se colocar, ela está querendo pedir socorro. Então, as palavras estão nascendo desse lugar. O significado das palavras está nascendo desse lugar. Que a gente ainda vai estudar no Rubem Alves, que ele vai chamar isso de corpo. Do corpo dela, da experiência concreta que ela tem da vida. É ali que essas palavras têm significado. Então, quando ela fala Jesus, ela fala Deus, ela está falando dali. Ela não está falando aqui de Laranjeiras, sabe? Dentro desse apartamento que eu vivo. Minhas dores são outras, minhas lágrimas são outras. Ali é diferente. Então, eu não quero nem saber a coerência racional do que está sendo dito. Eu sei que tem uma vida que está pulsando nesse dizer que é raro. Você imagina se eu chego para ela e falo assim, olha, Márcia, não é bem assim que Deus é, não, hein? Porque na Bíblia diz que, porque Santo Antônio disse que, porque fulano, sabe? Porque o Papa disse. Então, o Rubem Alves, ele começa o livro dizendo, olha só, gente, eu vou escrever um livro acabando com academicismos. Acabou essa palhaçada. Eu quero escrever um livro que a estrutura de linguagem seja tão gostosa quanto um bate-papo num bar, sabe? Bate-papo no bar, a gente fala coisas seríssimas. A gente aprende muita coisa no bate-papo no bar. Aí, no Itaí, do lado da ICI, eu me lembro, 2003, 2004, 2005, a quantidade de milhões de vezes que eu fui lá, acabava o culto da noite, você tava aquela galera lá, enchia os cornos de cachaça, e a partir daquelas conversas vinha uma série, muitas experiências que eram extremamente importantes, que repercutiam na sua vida, mobilizavam sua maneira de viver. Sabe, você via a depressão de uma pessoa que superou, e aí ela diz, e aí você fala, caramba, que coisa bonita, caramba, quanta força. E você via a espiritualidade da pessoa ligada àquela doença. Então, era um manancial de sabedoria. Como é que a gente fala? A gente fala com uma linguagem que nos entende. Se eu mostrar para vocês livros técnicos aqui, do meu lado tem vários, né? Esse livro, da Judith Butler, uma filósofa, A Vida Psíquica do Poder. Se eu ler para vocês, vou ler para vocês de sacanagem, ó. Vou fazer que nem São Francisco. O dia dele é hoje, então vou assoprar e ler para vocês. Ó, a crítica nietzschiana às normas éticas prefigurada na consciência infeliz, articulada em Paragenealogia da Moral em Aurora, foi reformulada recentemente em Vigiar e Punir de Foucault. Tanto a posição de Hegel quanto as inspiradas por Nietzsche podem ser proveitosamente comparadas com a crítica de Freud sobre a gênese dos imperativos morais e o mal-estar na civilização. Quer dizer, vocês entenderam tudo, né? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui felizes, porque eu só li 2 frases desse livro. Ninguém entendeu merda nenhuma. Ninguém entendeu merda nenhuma, entende? Cara, e por incrível que pareça, eu sei falar esse idioma. E volta e meia, quando eu quero, eu falo esse idioma. Ou quando eu estou num lugar que só se fala esse idioma, eu entro e falo e as pessoas me respeitam. Isso é muito louco, cara. Então,
O Rubem Alves chega e diz assim, eu vou escrever, como a gente bate aquele papo. Porque a linguagem acadêmica, além de ser arrogante, ela pressupõe que o outro ele não possa questionar você, ele tem que ser derrotado. O leitor ele não pode discutir com a leitura, ele não pode discordar, ele não pode pensar de outra maneira. Porque quando ele não entende quase nada, é uma linguagem críptica, enigmática, ele tem que se sujeitar. E são tantas razões, tantas justificativas, que no final ele emudece e o texto se agiganta. Entende? É mais ou menos como dizia o Frei Beto. Quando a gente aprendeu a orar, a rezar, a gente aprendeu a partir de uma terminologia, sobretudo da conjugação verbal, que ninguém entende porra nenhuma. E coloca a linguagem relacional, ou seja, a linguagem que instaura uma relação com Deus, num nível de supra-humanidade. Ó Senhor, sê tu comigo. Peraí, que... A primeira vez que eu ouvi sê tu, eu entendi que era Setúbal. Eu falei, que é esse maluco, hein, cara? Eu era novinho. Que é esse cara, Setúbal? Era sê tu comigo. Por causa de uma tradução do livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão. Uma tradução imperativo, segunda pessoa do singular, presente do indicativo. Sê tu. Espera aí. E quando é com voz? Os católicos gostam de voz. Sois a minha morada. A primeira, quando eu leio, eu vejo sóis. Eu não consigo entender que são vós sois a minha morada. Demora para entender isso. O Frei Beto diz. Por que essa linguagem? Porque é a linguagem colonial. É uma linguagem colonial. E ao invés de uma relação de intimidade, a gente tem uma relação de sujeição com Deus, exigida por uma mentalidade colonial. A gente não bate um papo com Deus. Sabe? Pelo contrário, a gente vai adornando as palavras e tal, que ninguém entende nada, a gente está mais preocupado com a conjugação do verbo do que com a abertura de uma relação de intimidade. Então, o Rubem Alves diz, olha, acabou isso nesse livro. Eu quero bater um papo com a galera, quero que a galera discorde. Entre na minha, entenda e negue. Aí pense. Ou seja, eu quero desdivinizar a pretensa divindade do discurso teológico. Entendem? Eu vivo nisso quase 24 horas da minha vida. Esse ambiente intelectual. E a gente aprende a fazer citações, a gente aprende a fazer comparações, a gente aprende a... Cara, E volta e meia, eu penso no meu filho falando, fazendo a pergunta, pai, por que você escreve livro tão chato? Sabe? Entende? As crianças entenderiam Jesus. O meu filho não entende porra nenhuma. E se eu começar a falar para ele sobre Deus ou para minha filha, aí que as coisas pioram. E se eu falar da doutrina, das doutrinas clássicas, aí você vê como que você destrói uma pessoa mais nova, uma criança, uma pessoa que não é da área acadêmica. Você destrói a pessoa. Entende? Então, ele quer desdivinizar esse lugar. E aí, o que ele faz? Olha, que o tema desse momento do nosso estudo é a questão da morte e do pós-morte. Nós não vamos chegar nem à morte, nem ao pós-morte. É isso que a gente vai ver aqui, com o Rubem Alves. A gente vai chegar à interpelação da morte e às tarefas da vida. Essas tarefas são teológicas. O Rubem Alves vai dar um giro. Ele não faz nem como Leonardo Boff. Vai reconsiderar o universo bíblico, vai pensar a vida após a morte, responsabilizando-nos durante a vida.
Rubem Alves é mais radical que Leonardo Boff. O problema da vida após a morte não é nosso. O problema nosso é a vida. Isso não é problema nosso. E ele vai justificar isso teologicamente. Não é problema nosso. Ele vai usar Lutero até para caracterizar isso. Então ele vai parar para pensar, óbvio, no problema, mas ele vai deslocar o olhar. E quando ele faz esse giro, ele está nos horizontalizando e não nos verticalizando. Entende? E isso exige uma nova compreensão de teologia. Isso exige uma desdivinização da arrogância do lugar teológico. Esse lugar de quem fala de cima para baixo. Você está fazendo um parênteses aqui. Há muitos anos, eu era da Igreja Presbiteriana da Bethesda, né, com o Neemias Marinho e o Jonas Rezende. E a igreja, não sei quem já foi nessa comunidade, em Copacabana, né? Essa comunidade é bem interessante. Assim, a comunidade não, a igreja, o prédio, porque ele é feito assim, tem os bancos e eles têm uma espécie de ladeirinha assim. E aí você tem um platô, umas escadas e sobe para o lugar onde fica o coral, tem a bancada, os pastores atrás de um púlpito. E o púlpito é um púlpito presbiteriano tradicional, alguns batistas também usavam. Você sobe 2 ou 3 degraus, e aí você chega assim no lugar de cima, microfone do lado, uma bancada para você abrir a Bíblia, e ela já é em formato da letra V, e você abre assim, pá, você fala dali. Um dia, Neemias Mariem foi um grande mestre meu, então o que eu vou falar não depõe nada contra a pessoa. Nada, 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 nada. Apesar das maluquices dele, ele teve uma relação comigo muito boa. Ele falava, um dia eu cheguei para ele e falei assim, Neemias, por que o púlpito ele tem um insufilme? Por que insufilme? E lá embaixo tinha um outro púlpito na horizontal, muito próximo à ICI, e assim, no nível das pessoas. Eu só gostava de falar ali. Eu só gostava de conduzir, eu não gostava de subir. Eu não entendia bem, assim, não saber, porque eu não me sentia bem ali, era mais próximo das pessoas, eu sempre falava dali. Um dia, o Neemias me chamava de Siddhartha, por causa do Buda. Ele falou assim, Siddhartha, eu vejo que você sempre pode falar embaixo, mas esse vidro assim, escuro, é para dizer que o pastor está resguardado pelo mistério. E quando ele fala, não é só ele que está falando, é o próprio Deus que está falando. E quando Deus fala, a expressão não é minha, não, é dele, hein? Fala de cima para baixo. Eu lembro na época que eu conversei isso com o Jonas, falei, Jonas, Neemias pensa assim, aí ele falou assim, é o resquício do tradicionalismo dele. O Jonas ainda usou essa expressão. Mas é isso que as pessoas aprendiam, aí muitas ainda aprendem. É que você tem um lugar que é a aura, o mistério, que ali é um filme, um lugar que está acima, geograficamente acima, topograficamente acima, e aquela pessoa ela está falando verticalmente. O Rubem Alves ele vai abominar isso. Entende? Abominar. Então, a primeira coisa que o Rubem Alves faz é dizer o seguinte: como faz para a gente falar dessa tal teologia, que é onde vai aparecer a vida e onde vai aparecer a morte? É no discurso religioso. Ou seja, é nesse tecido de significados e sentidos, que é o discurso religioso, que é um discurso teológico, é claro. É ali que a vida aparece de uma maneira e não de outra. A morte aparece de uma maneira e não de outra. Então, não existe a vida, a morte. Existe a vida e a morte em meio a esse tecido discursivo, que é a linguagem
teológico-religiosa. Entende? É ali. O que o Rubem Alves vai fazer? Para pensar como que essa linguagem, no mundo contemporâneo, se articula. Como que essa linguagem vai falar da vida e da morte. Vai questionar continuamente a vida e a morte. Mas de um outro lugar, que não é a da pretensão tradicional do discurso cristão e teológico, que é sempre falar verticalmente. Ah, mas Deus revelou. Vocês já pararam para ver quando a gente fala isso, que Deus revelou? A chamada teologia da revelação. Tem tratados gigantescos, tem vários aqui em casa. Quando você pega para você ver a quantidade de contradições nessas revelações e como que a teologia faz um malabarismo para mostrar que é tudo a mesma coisa. Ou para mostrar que existem graus até que chega a um suprassumo. Você olha e fala, isso é sério? Deus se revelou como ciumento no livro de Êxodo. Deus se revelou em diversos profetas, alguns salmos, e no Pentateuco como Senhor dos Exércitos. Vamos traduzir isso, Senhor da Guerra. Aí Deus se revelou como amor na primeira epístola de João. Eu quero que vocês me digam aqui, gente, só nessas três caricaturas. O Senhor da Guerra, né? É isso. Vamos dar um salto. E o Deus do amor. Eu quero que vocês agora façam um malabarismo e falem assim, é a mesma coisa. A gente tem que ter uma, sabe? A gente tem que ter uma criatividade para falar que isso é a mesma coisa. Eu nunca, sem brincadeira, eu nunca vi numa situação de guerra o Deus da guerra que está lá no exército e eu compare aquele Deus com amor. Eu ainda não conheci, eu quero alguém que me mostre. E como é que eu consigo falar assim? É a mesma coisa. Então, você pega os livros tradicionais de teologia, eles falam assim, que a revelação ela não tem erro. Ela não é contraditória. Pô, mas você tem um Deus que tem ciúme, ele está falando, eu sou ciumento. Depois, eu sou senhor da guerra, do exército, vamos lá, porrada vai comer. E depois, eu sou amor. Eu quero que alguém me ajude a falar que é tudo a mesma coisa. Eu passei anos da minha vida decorando aqueles malabarismos para tentar queimar isso. E chegou um momento que eu falei, mas peraí, eu não me considero genial, não, mas sou tão burro. Porra, ciúme eu conheço o que é. Por sentir, por já terem me ferrado por ele. Guerra eu já vi aí. O Rio de Janeiro vive em guerra. E amor, eu acho que eu sei alguma coisa, né? Experimento, amo alguém, já fui amar. Eu não posso achar que essas três palavras sejam a mesma coisa. Entende? Como é que a linguagem religiosa, como é que ela nasce? É isso que vai perguntar o Rubem Alves. Ela cai do céu, essa é a visão tradicional. Vou fazer um parênteses aqui, hein? A gente está na classe Poutilles, no culto. Já fiz essa promessa. Hoje é dia de São Francisco. Já fiz a promessa até para ele, que não toco mais nessas loucuras. A não ser que o Leandro estava lá no encontro semana passada e eu toquei no final. Eu estava perguntando na mesa de entrevistas de Pombagira, para o meu livro, lá para pesquisa, eu perguntei para uma delas, lá em Sepetiba, perguntei assim, mas vocês chegam aqui e incorporam. Eu já li Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, de Kardec. Eu li. Então, assim, teoricamente, eu fiz parte de uma classe espírita em Botafogo para estudar espiritismo. Eu fiz questão de fazer, porque eu tenho que entender. Eu participei de reuniões de psicografia, já recebi psicografias, levei até para o Jonas, uma delas. Então, eu vi aqueles fenômenos lá e tentei estudar um pouquinho daquela teoria, porque aquilo é uma doutrina e tal. Estou dizendo que eu saiba, mas sempre ficou na cabeça que como é que as entidades, os espíritos que ali se manifestam, como é que eles falariam das suas incorporações? Eu fiz essa pergunta. Você chega na fulana que está aqui.
ela sai e você fica, geralmente essa é a imagem que a gente fica, e você fica ali manipulando. Eu fiz essa pergunta para várias delas, várias. Nenhuma disse que é assim. Ela chega de cima para baixo, tira a outra e fala todas as verdades. Nunca. Nunca ouvi isso. Nunca. Ou seja, o transe não é uma anulação, é uma integração. Transe mediúnico, né? Isso significa que tem a participação da pessoa ali, tem a história, tem o cabedal de conhecimento e tem algo que excede. Ontem eu estive com a mãe Viviane de Oxum, a gente vai fazer um trabalho e tal, e estive rápido com ela à tarde, mas bem rápido, meia horinha. A gente estava conversando lá uns assuntos, e aí ela estava me contando lá o que tinha acontecido lá no terreiro que ela foi e tal. E aí ela chegou e eu falei assim, eu chamo ela de mãezona, mãezona, você lembra aquele dia eu fui entrevistar a sua Pombagira e fiz essa pergunta. Aí ela disse assim, sabe qual é a imagem que eu uso para os meus filhos de santo? É igual café com leite. Entende? Tem o leite, tem o café. Leite não anula o café. E nem o café anula o leite. Eles vão criando uma outra composição. E aí ela disse para mim, eu não quer dizer que eu seja consciente de tudo, que eu não sou muitas vezes, mas eu nunca estou ausente. Por que eu estou usando essa imagem? Porque isso é linguagem religiosa, sabe? E a gente tende a verticalizar tanto que a gente anula qualquer coisa do âmbito horizontal da vida. Café com leite, essa imagem é maravilhosa. Significa que quando o leite é pingado no café, ele não mata o café. Continua café. Agora se torna uma outra coisa, com leite. Significa, quando a gente fala de revelação divina, ela não é uma anulação da história, dos traumas, das crises, das feridas. Não tem isso. A gente está falando de uma horizontalidade que está pulsando. Daí o Rubem Alves falar que é preciso pensar os símbolos da linguagem religiosa, teológica, de baixo para cima e não de cima para baixo. Qual é a imagem, então, que ele vai usar para falar isso? É uma imagem do livro, se não me falha a memória, de 49, eu posso estar errado, do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro, um livro que também o Jonas Rezende adorava citar. O Rubem Alves cita esse livro, toda a trajetória da vida dele. Nesse livro tem um lugar que é uma espécie de monastério chamado Castalha. E lá existe um jogo com umas bolas que servem como contas de vidro. Então, tem mais problemas ali que o Rubem Alves nem toca nesse livro, que é um livro que ele levanta muitos problemas. Mas o Rubem Alves diz que nesse jogo, nesse livro, a riqueza daquela comunidade monástica está no jogo. Então, chama a atenção do Rubem Alves de ser uma comunidade monástica. Mas lá não tem dogma, não tem nada, não. Lá tem jogo. E o jogo é feito com contas de vidro. Elas se misturam. As jogadas misturam as contas de vidro. O Rubem Alves diz, olha, vamos parar por aí. Teologia é um jogo. Ele vai falar, vocês podem estar achando que é uma viagem na maionese. Porque jogo é coisa de criança. Só que ele diz, aquele que não tornar-se como esta criança. Ele usa de propósito. E para pensar o seguinte, será que a noção de jogo, que é uma noção que para muito da nossa cultura lembra a criança, o lúdico lembra a criança, e nessa compreensão ocidental, tornar-se adulto é abandonar a criança.
Tanto que quando a gente xinga alguém de infantil, a gente não está falando de algo interessante. Falando é muito infantil. Né? Ou seja, tornar-se adulta de alguma maneira, envergonhar-se de ter sido criança. Então, ele diz que, não, o critério de Jesus é outro. Vamos, então, perverter essa ordem aí. Vamos pensar a teologia como um jogo. E ele usa uma frase de um poeta filósofo alemão que foi musicado pela Nona Sinfonia de Mozart, que é Schiller. Aquela ode à alegria é do Schiller. Então, o Schiller diz uma coisa interessante, que quando a gente joga e a gente entra no universo lúdico, a gente encontra um lugar onde a vida se vivifica, se expande. É isso que diz Friedrich Schiller. Ou seja, a brincadeira, o jogo, a experiência lúdica é uma experiência de expansão da vida e não de encurtamento da vida. E mais, é só vocês pensarem aqui. Se a gente estiver jogando, não é necessariamente, não é transformar o jogo numa competição e competição em profissão. E aí você perde rapidamente o caráter lúdico do jogo. Esse dia eu vi um jogador de futebol, ex-jogador de futebol, que falou uma coisa bem interessante numa entrevista. Ele disse assim, que ele se aposentou, e quando ele se aposentou, que ele começou a jogar bola à noite, alguns dias da semana, com os amigos, ele redescobriu o prazer que ele tinha antes de ser profissional. Que é o futebol de várzea, né? que o Garrincha tinha. Que é o futebol da sacanagem. Que quando dribla, sacaneia. Aí depois, quem perde, paga o chopp, sabe? É esse. Futebol profissional é o contrário do jogo. O camarada é capaz de dar um tiro no outro se perder. Dar um soco na cara. Mas o que acontece é que, quando o futebol é só jogo, parece que o jogo é um lugar onde a vida encontra o espaço para ela se expandir. É isso que diz o Schiller. Então, o Rubem Alves mescla esse poeta pensador alemão, a criança de Jesus, com a teologia e o livro do Hermann Hesse. E diz assim, vamos pensar essas contas de vidro como um jogo. Mas o que são essas contas de vidro? São essas palavras, símbolos da linguagem religiosa que nós legamos. Viver, morrer, amar, ser culpado. Entende? Salvação, ressurreição. Essas são as nossas contas de vidro. Entende? Essas são as contas. A gente pode tratar essas contas como se fossem coisas seríssimas. E a gente vai sair na porrada por causa delas. Sabe? Como se fossem dados científicos, quem tiver a verdade detém o controle do planeta, do destino. Ou a gente pode encará-las como jogo. E encontrar no jogo um espaço onde a vida encontre um horizonte de expansão. Entende? Ontem eu fiz uma celebração à noite espetacular, me emocionei muito. Foi um amigo meu, franciscano, falar, né, sobre hoje, o dia de São Francisco. Teve de manhã e à noite. E foi muito lindo. Mas foi muito lindo. E ele é um amigão meu, um padre amigão. Eu dormia na casa dele quando eu dava aula em Macaé. Ele faz doutorado comigo em filosofia, ele fez doutorado em teologia antes. E ele dormia aqui em casa, em todo o doutorado dele de teologia. Então, quando ele chegava, era terça-feira, ele tinha aula. Ele chegava terça, ele tinha aula terça, vinha para cá, dormia, tinha aula quarta, dormia e quinta ia embora. Então, a gente tinha a gente aqui tinha um código aqui em casa, que sempre que chegava o Padre Manuel era dia de pizza. E a gente impôs isso a ele, porque ele adorava, ele é colombiano, naturalizado brasileiro, mas o português dele é pior do que o meu mandarim. Mas ele também não consegue falar mais espanhol.
Aí, um dia, o irmão dele lá da Colômbia falou comigo no celular e falou assim, que passa? Aí eu falei assim, não lo sei. Ele, com mi hermano. Eu falei, não lo sei. Aí ele falou assim, não habla mais espanhol, carajo. Cara, não fala mais espanhol, cara. Ele não fala mais nada, sabe? Ele tem um terceiro idioma. E aí ele sempre que vinha aqui, ele falava assim, vamos comer uma psiquinha, que era pizza. Aí eu falei assim, hoje é o dia do Manuel pagar. Toda hora eu falava isso. E ele falava com o maior prazer. Tomás! Aí chamava o Tomás adorava. Tomás falava, oi! Ele, vamos pedir uma psiquinha. Aí o Tomás ficava felizão e tal. Aí toda semana tinha psiquinha. Toda semana. Então ele é muito amigo. E ele é doidão, psicanalista, alegre pra caramba. E ele falou coisas tão bonitas ontem. E ao mesmo tempo tão leves, lúdicas. E aí chegou uma hora que ela falou assim, Francisco não é essa palhaçada cristã, não. Francisco é assim. Estava eu em Assis. Quando eu cheguei lá, por la noite, muita criança, muito adulto e muito frade fazendo ciranda e dançando. E tinha bola, tinha cerveja, ele fala assim, cerveja, tinha vida. Entende? É mesmo. Uma amiga minha é testemunha disso. Ela ficou 2 anos na Itália e ela foi muitas vezes a Assis. Ela é fã de São Francisco. Ela disse que as pessoas fazem assim, vários momentos, durante a semana, os frades fazem rodas e tal. Então, tem isso, jogo. Tem esse lugar onde a vida pode se expandir. Que a gente ainda vai ver o que o Rubem Alves vai chamar de gozo, prazer. Que é o sinal de que a vida encontrou um lugar onde ela pode florescer. Entende? Então, o Rubem Alves, ele está trazendo a teologia para aí, para esse lugar. Ele está dizendo, Massinha, você é teóloga. Para com esse negócio que tem que ir para PUC, São Bento, sei aonde, sei aonde. Isso, cara. Massinha, você tem várias bolas de vidro que a tradição já te deu. Essas palavras. Ressurreição, salvação, condenação, o céu e corpo, alma. Uma porrada de palavras, Massinha. Quando você joga, quando você se apropria dessas palavras e joga, quando você interrelaciona essas palavras e, portanto, joga, o que acontece com a Marcinha? Ela encontra possibilidade de criar espaços onde a vida vale a pena. A gente ainda vai ver o problema do sentido, onde a vida faça sentido. Então, isso é um jogo. Quem está jogando somos nós. Reencarnação, ressurreição, Deus, são símbolos, que são essas contas de vidro, que a tradição religiosa da cultura na qual nós vivemos, nascemos e vamos morrer, essa cultura nos passou isso. Eu posso olhar isso com o olhar do adulto, sério, sisudo, achando que a gente está falando sobre a mobília do céu, como diz o Rubem Alves, né? Está pensando qual é a mobília do céu? A temperatura do inferno. E a gente pode ficar aqui, racionalmente, tentando descrever, e quem é o dono da verdade, a verdade, a verdade. Ou a gente pode pensar uma outra verdade. Qual é a verdade do jogo? Vou citar um exemplo para vocês, para a gente retornar isso lá na frente, hein? No nosso estudo. O Rubem Alves ama, vocês podem procurar aí na internet uma imagem que é do frescobol. Não sei se vocês já viram. Ele compara a ejaculação precoce, é a comparação entre frescobol e jogo de tênis. Ejaculação precoce. A primeira vez que ele citou isso era para falar de ejaculação precoce.
Mas depois ele foi falar sobre amor, sobre casamento. Essa imagem é muito ligada a um texto que o Rubem Alves fez, uma crônica sobre casamento. Ele diz uma coisa bem básica. Há casamentos que são como jogo de tênis, há outros que são como frescobol. No jogo de tênis, sempre tem alguém que vence e alguém que perde. E muitas vezes os casais discutem querendo derrotar o outro. E ele diz uma coisa óbvia. Quando um sai vitorioso, o casamento sai derrotado. Há outros casamentos que são como frescobol. A alegria não está na vitória de uma das partes, mas está em continuar jogando. Entende? Vocês se lembram da Praça Sara Kubitschek, na altura ali do posto 5, mais ou menos, da Nossa Senhora de Copacabana? Tem lá um texto do Milor Fernandes, e tem uma gravura, assim, uma pictografia de duas pessoas jogando frescobol. E está escrito assim, texto do Milor. Frescobol, esporte nascido nas praias de Copacabana entre as décadas de 50 e 60. Único esporte com espírito esportivo, porque nele não há vencedores nem derrotados. A gente pode encarar os símbolos religiosos como jogo de tênis. E a verdade do jogo é a derrota de alguém. A gente pode encarar o jogo das contas de vidro diferente, como frescobol. E a verdade do jogo está em continuar jogando. Então, esse continuar jogando, ele não cita isso nesse livro, não. Isso é outro livro. Eu estou usando a imagem que ele usa para a gente interpretar. Continuar jogando. Frescobol, né? O paradigma do frescobol. Quando ele fala isso, ele tem uma coisa em mente. Tem uma verdade que é de continuar jogando. Não é querer estar certo, estar errado, né? Vencer, não é dizer melhor o que é. Então, ele vai pegar esse continuar jogando, tem uma imagem musical que está no título do livro. Variações. O que é uma variação? Vocês sabem, né? A variação é uma variação musical. Um autor chega e, por exemplo, cria uma música nua e crua. Pá! Digamos que o tema seja primavera. Outros autores vão pegar aquele tema e vão variar o tema. Vão se apropriar, vão jogar. Vão jogar com as contas de vidro da música. E vão variar. Vão torcer, vão criar. Eles vão escrever o que não está escrito. Vai colocar notas. Vai variar. Esse é o verbo. Em outras palavras, a identidade do tema. Muitas aspas do que eu vou dizer. A verdade da música não está na primeira pessoa que botou lá e fez a primeira com aquele tema. Está na variação, na criação, no jogo. No jogo. Sabe? Em outras palavras, quando alguém vai lá e cria aquele primeiro tema, a riqueza está aquilo ali transbordar e aparecer em outras músicas, aparecer em novos autores, autoras, atravessar séculos às vezes. Não está na primeira, mas está na criação, está no jogo. O Rubem Alves, então, vai usar essa imagem como se fosse um frescobol, hein? Ou seja, a grandeza do frescobol é continuar. Né? E eu volta e meia corro aqui na Praia do Flamengo. Volta e meia. Mas, às vezes, no final de semana, eu corro na Praia de Copacabana, na orla, assim. Vou descer. Vocês já viram as partes dedicadas agora nas praias do Rio? Tem na Barra, Leblon, Ipanema, para o pessoal jogar frescobol. Tem uma tela agora atrás, né, para o pessoal não ficar jogando na beira do mar. Porque as pessoas não jogam leve, não. É porrada. As pessoas extraem o melhor
da outra pessoa e vice-versa. Por isso, não é uma coisa facinha, não. A grandeza está naquilo potencializar os jogadores, as jogadoras que estão ali. E o jogo vai florescendo, vai se enriquecendo com as jogadas. É como se existisse uma verdade que não pode ser apropriada. Ela tem que ser desfiada e costurada. Sabe? Ela vai pegando a linha que o outro colocou e vai fazendo outra coisa, vai fazendo outra coisa, vai fazendo outra coisa, vai fazendo outra coisa. O tema a gente vai ver, o primeiro tema vai ser ressurreição. Corpo. Deus, né? Ó, o que eu estou falando está no primeiro capítulo, mas no segundo capítulo já tem um tema. Ele bota assim, ó, o tema, 2 pontos, a ressurreição dos corpos. Então ele coloca, ressurreição dos corpos, vou dar o tema, agora vamos variar. Então eu já vou adiantar para vocês, e já vou terminar hoje, que hoje é mais uma introdução geral, eu tô apresentando a introdução e o primeiro capítulo para vocês, tá? Esse é o conteúdo que está lá. Mas eu já vou adiantar o que vem. Mas a Lúcia recebeu uma porrada de contas de vidro. Um monte de símbolos. Está com eles nas mãos. Mas é um jogo, Lúcia. Agora, você vai meter a sua vida nessas pérolas que a tradição te legou. E quando você falar ressurreição, você vai falar com novos significados. E quando isso for apropriado pela Odília, ela vai se colocar e vai aparecer outras possibilidades dentro dessa conta de vidro. E o mesmo com a Mirinha, com o Roberval, com a Natália, com o Leandro, com a Marcinha, comigo. A gente vai e vai. Vai para onde? Qual o sentido dessa parada? Eu já vou responder para vocês. O sentido é fazer a vida ter sentido. O sentido é fazer o viver humano na Terra valer a pena. É igual ao jogo. A gente joga para quê? Joga futebol, joga, sei lá, pôquer, joga buraco, joga videogame, a gente joga para quê? O Rubem vai já responder. Para a vida ter um horizonte de plenitude, de gozo, de prazer. Entende? É para isso. Esse é o lugar da experiência teológica. Esse é o lugar das palavras religiosas. É criar uma tapeçaria discursiva e jogar. E, a partir disso, criar uma rede na qual a nossa vida possa se deitar. Essa é a imagem que ele usa. Se deitar para quê? Para ele encontrar um lugar onde a vida repouse nela mesma. Onde, como diz o Salmo, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Quão bom e prazeroso. É isso que está dizendo lá no Salmo. Ou seja, viver unido gera gozo. Fragmentação, briga, tira da gente um lugar onde a gente possa deitar e falar, ah, que bom! Sabe? O ódio é uma merda porque ele produz sentidos merdas para a vida. Ressentimento, a mágoa, a competitividade, a pretensa posse da verdade. Não é porque tem uma verdade melhor. É porque essa verdade é pequena. Entende? Por isso que a outra Márcia lá da Vila Mimosa, eu lá quero saber se o que ela fala está de acordo com a doutrina. Se é um pé no saco essa merda de doutrina. Eu quero saber se ela está produzindo uma variação bonita, prazerosa. Se quando ela se relaciona com aquelas peças do jogo, ela mobiliza o jogo e produz uma tapeçaria que nos faça deitar e falar, ai, puta merda, como é bom estar aqui.
É isso. Quero saber do Deus da promessa se em 2034 ele vai aparecer na esquina da Lapa. A não ser que isso faça parte dessa tapeçaria. E que não tem uma pretensão científica de me dar uma verdade nas mãos e não deixar ninguém mais jogar. Porque eu sou o dono da bola. Só eu jogo. Eu sou o dono da verdade. Né? Que era o dono da bola. Né? Eu vivi muito na rua jogando bola. Eu vivi numa época que as pessoas, as crianças e adolescentes viviam nas ruas. Então, eu jogava bola na rua. Eu passei a adolescência inteira na rua. Hoje é no prédio, playground, todo mundo cercado, medo do cacete. Mas qual é a beleza disso? É que quando as crianças e adolescentes viam que o cara tinha bola, mas que ele achava que ele era o dono da verdade do jogo, todo mundo tinha que se submeter a ele, a gente ia embora. Então fica com a bola. E a gente, às vezes, fazia de propósito, bola de meia, jogava no meio da rua. E aí essa pessoa tinha que abrir mão de ser dono da bola. Em outras palavras, toma aqui o símbolo, crie variações. Eu não sou dono disso aqui, não. Eu comprei para a gente jogar. Eu não comprei para submeter vocês. Entendem a diferença? É isso que é o que o Rubel está dizendo. A gente está aqui para falar dos sentidos que fazem o viver e o morrer valerem a pena. Vou terminar, só para vocês entenderem como é que nosso curso vai por esse caminho agora, hein? É um outro caminho, diferente do Leonardo Boff. Esse curso, agora, esse momento, é apropriação criadora, artística, dos símbolos da tradição cristã, para fomentar a vida e nos fazer aprender com a finitude, com a morte. A gente vai ver, com o corpo subjugado, com as dores. E, a partir daí, criar sentido, fazer valer a pena. Vou contar para vocês a história que eu contei outro dia para os meus alunos do Pedro II, com outra finalidade. Minha madrinha, eu fiz... Olha como é que eu rodei esse mundo. Eu sou um cara muito vagabundo mesmo. Eu fui batizado na Igreja Católica, e aí já não era mais católico oficialmente, mas eu sou franciscano de coração, então me sinto irmanado, mas eu fui crismado. Então, eu tenho minha madrinha de batismo, que é minha tia, e tenho a minha madrinha de crisma, que era a melhor amiga da minha mãe. Essa mulher morreu de câncer. Sabe, morreu de câncer. E morreu com dor pra cacete. Ela tinha um namorado de muitos anos, e o cara não aguentou. O cara gostava muito dela, ele não aguentou. Quando ele viu o estado, quando ela descobriu que estava com câncer, já tinha metástase, já estava... E aí ele sumiu, nem no enterro ele compareceu. E a mãe dela falou assim, ele queria o nome o apelido da minha madrinha era Valda. Ele falou assim, ele queria a Valdinha no paraíso, não no inferno. Falou isso no dia do enterro. E eu e minha mãe íamos visitar várias vezes por semana, que era aqui em Botafogo, a gente ia. Tinha uma época que essa madrinha não podia beber água. A barriga dela inchava, ela fazia punção mais tarde, tirava. Aí ela podia beber um pouco d'água. E aí, mas ela sofria de sede. E aí vinha a enfermeira, quando ela começava a gritar, pegava o conta-gotas e botava 5 gotas d'água na boca dela. Cara, as cenas eram... E ela era uma mulher jovial, alegre, feliz. Era professora de história, estudiosíssima, crítica e alegre. Ela era impressionante, cara. Sabia psicanálise como ninguém. Ela tinha lido as obras completas do Freud. Então, conversar com ela era uma delícia, assim. Uma intelectual bonita, muito legal. E ela era sacana. Tinha isso mais legal ainda, porque ela era muito sacana. E quando a gente viu ela sendo aquele final dolorosíssimo, dolorosíssimo, eles começaram a sedá-la. Mas ainda assim ela não conseguia. A dor voltava. Chegava um momento que voltava.
altas doses de morfina. Era aquela coisa assim, cara. Você já pedia para morrer. Mas quando ela estava assim, meio grogue com morfina, ela dava uns risos. Bem criança mesmo. E, porra, eu tinha uma intimidade com ela, eu entrava na onda e a gente só falava merda. Porque ela ficava meio viajando na maionese e eu entrava na viagem dela também. A minha mãe ficava meio assim, Valdinha. Então, eu falei, que Valdinha? Vamos surtar com ela também, vamos enlouquecer nessa porra. A gente entrava e viajava. Eu queria ver gnomos. Porra, falava, ela era botafoguense que nem eu, falava do Botafogo e inventava coisas. Comemorei campeonato que nunca existiu. Porra, era uma viagem na maionese. Adorava ficar ali surtando com ela, viajando na maionese. E aí, um dia a mãe dela, a gente está saindo, a mãe dela falou assim, Alexandre e Martinha, né, minha mãe, Martinha. Alexandre e Martinha. Ai, a Valdinha gosta tanto de vocês. Sobretudo o Alexandre que fica gritando e dando uns abraços nela e falando um monte de coisa que não existe. Aí minha mãe falou assim, Dona Cora, existe sim. Existe sim. Porque quando eles estão falando aquelas coisas, ela ri. Ela ri que nem criança. Como que não existe se ela ri que nem criança? Eu não estava ali por causa de se existia verdade jornalística daquilo, que se dane. Toda hora o Botafogo estava ganhando. Nem tinha jogado. Ou tinha perdido, dane-se. Mas aquilo ali é uma tapeçaria que a gente tem que variar as peças do jogo para que dentro da limitação profunda de quem está tomando morfina possa ter risos de criança. A verdade é do jogo. A verdade do jogo não é a verdade das doutrinas e teorias. Se fosse hoje, eu diria, eu estava fazendo teologia. Entende? Porque arrancar sentido para a vida com esse bafo da morte tão claro numa pessoa com metástase, isso é teologia. E não falei o símbolo Deus. Não fiz oração formal. Eu inventei um monte de coisa em cima de peças, de contas de vidro que faziam parte da nossa história. Era o Botafogo, o FRJ, que eu fazia mestrado na época, e ela acompanhou toda a saga, ela me ajudou demais. Pô, era tudo. E tudo isso vinha ali. Eram contas de vidro. O importante é jogar. Pegaram? Quem disse que a Márcia, lá da Vila Mimosa, a Marcinha daqui, não fazem teologia? Quem disse? Pegaram? Todo mundo pode fazer teologia. Todo mundo. E sempre. Basta tecer sentidos a partir de variações de temas que a nossa tradição nos forneceu. Era isso, gente. Hoje tem pouquinha gente, problemas de WhatsApp, né, no mundo inteiro, ou no Brasil, sei lá. No mundo inteiro, né, Marcinha? É. Alguma coisa? Esse vai ser o sentido do nosso estudo, né? Quando voltar o WhatsApp, eu vou mandar para vocês o PDF e a gente vai ler da próxima vez. Eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir os 2 capítulos, né, o segundo e o terceiro. A gente não vai ficar tanto tempo no livro, porque eu vou pegar os principais. Queria Um fazer deles... uma pergunta. Oi, fala, Roberval. Não, pode terminar. Não, a ideia era a seguinte, a gente não vai ficar tanto tempo no livro, porque muitos dos temas eles se entrelaçam. Então, a gente pegando bem alguns capítulos, dá para ter uma visão assim maior. Então, a gente vai pegar, vou tentar 2 da próxima vez, depois vão ficar faltando mais 2 para a gente se aprofundar. Legal? Fala, Roberval. Desculpa-me. Não, tranquilo. Eu queria
entender um pouquinho, assim, eu compreendi o que você falou aí, a partir do Rubem Alves, mas aí eu fiquei numa dúvida assim, tipo, para a gente também desenvolver, de certa forma, a nossa espiritualidade, a gente vive em comunidade de fé, que seriam as nossas igrejas, né? Assim, porque a igreja, de certa forma, é esse lugar que nos ensina, como a gente, por exemplo, está aqui nesse grupo, porque a gente, de alguma forma, pertence a essa comunidade de fé chamada Igreja Cristã de Ipanema. Então, assim, a minha questão, assim, é, é muito bonito entender a verdade como esse fazer sentido para a vida se expandir. Mas, assim, isso não vamos dizer assim, desqualifica essa verdade sendo, vamos dizer assim, conduzida ou orientada por uma comunidade. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Eu entendi. É tipo assim, tem o seu lugar e a sua importância também, a igreja, como ensinadora dessa verdade arejada, como você trouxe agora, com um jogo, uma coisa lúdica, mas não essa coisa engessada, como os dogmas e doutrinas. Seria nesse sentido, Alexandre? Boa, Né? Roberval, sua pergunta é muito importante. O Rubem Alves, a tese de doutorado do Rubem Alves ia ser, ia ser inicialmente sobre eclesiologia, sobre o problema da igreja. E ele depois viu que estava ficando grande e tal, já era para defender, ele pegou o que tinha lá e defendeu, e deu muito certo. Mas você vê já no final ele abrindo espaço para o problema da comunidade. Então, para Rubem Alves, eu poderia dizer assim, de maneira bem genérica, o importante nesse momento da obra dele é a noção de comunidade, que ele vai chamar de comunidade conspiradora. Por que conspirador? Conspiradora, ele vai botar um hífen, inspiradora, que significa que são pessoas que compartilham do mesmo ar. Ou seja, a imagem dele é uma imagem bem interessante. A gente pensa comunidade eclesiástica, eu nem gosto dessa palavra. Eu gosto de falar comunidade de fé ou comunidade de espiritualidades. Eu gosto de falar essa expressão porque a gente já tem, a priori, a noção de hierarquia como uma noção hegemônica. Então, a configuração das comunidades cristãs do século III em diante é a configuração sacerdotalista. A sacerdotalização dos ministérios gerou uma relação de subordinação. Então, a experiência de colegiado, a experiência de compartilhamento, sabe, da sabedoria comunitária, ela vai ser cada vez mais privatizada por uma elite sacerdotal. Tanto que a Igreja Católica, mas também os protestantes e muitos ortodoxos, chamam o magistério da Igreja. Então, é um ensino oficial e tal. O Rubem Alves é alguém que está colocando isso em xeque. Ele está dizendo, não, gente, olha só. Aliás, a gente nunca vai ver isso em Jesus de Nazaré. Pode ter certeza. Jesus de Nazaré, quando queria ensinar, ele contava parábola. Quer coisa mais maluca? Parábola é alguma coisa que você tem que elaborar o sentido daquilo que foi dito. É uma história. Quem tem que interpretar é quem ouve. Não é uma vontade doutrinária. Então, já é um outro tipo de linguagem. Aí, o problema da linguagem, de novo. O problema do Rubem Alves, então, é pensar que os símbolos que serão as peças do jogo das contas de vida, as contas de vida, é dada pela tradição, portanto, pela comunidade. A criação da tapeçaria é uma criação de cada um em meio à comunidade, em meio à conspiração. Então, eu, por exemplo, eu tenho um cargo sacerdotal, né? Semana passada, aconteceu uma coisa, eu nem falo com ninguém, porque
Nem falei para ninguém, porque eu realmente fico meio da minha. Dia 30 de setembro, que é dia de São Jerônimo, né? Patrono da Bíblia e tal, é o dia que eu fui ordenado pastor. Então, a semana passada eu comemorei 20 anos de ordenação. Ordenação sacerdotal. Eu sou um sacerdote. E olha que minha ordenação foi oficial e teve participação de gente que você nem imagina. Vocês nem imaginam. Teve 5 padres, 4 freiras, teve gente do Santo Daime, Candomblé, pastores eram 8, era uma multidão. Não preciso falar que saiu no jornal, deu uma merda desgraçada para todo mundo. Para mim, então, nem se fala. Mas eu botei todo mundo lá, feliz da vida, né? Pronto. E foi em latim, de propósito. Eu falei, não, eu quero um rito rigoroso para fingir que eu sou um cara sério. E aí a gente celebrou em latim no momento da ordenação. Latim. Eu estudei de seminário católico, então eu disse aquele negócio em latim. Pá, 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 pá. E os padres falaram, caramba, tal. Deu uma merda depois, mas vai lá. Mas a maior parte das pessoas me procura porque eu sou a voz do comando, ao mesmo tempo que eu sou a voz do magistério. Então, o problema do Rubem Alves pressupõe um amadurecimento da comunidade. Porque, a priori, historicamente, nós não somos assim. A gente tem alguém no qual a gente deposita a verdade. E deposita o comando de um rebanho. Então, não é uma caminhada coletiva, responsável, crítica e participativa. Ela é um comando derivado de uma relação vertical. Olha, eu tinha uma moça, para vocês verem como isso é tão sério, que me achava um louco. Com certeza ela está certa, mas ela me achava um louco. Quando eu tinha 21, 20 anos, eu trabalhava com população em situação de rua, celebrava com a galera da rua. Porra, Mimias Marim, cansei de levar lá para batizar criança. E era uma festa, cheguei a dormir com pessoas em situação de rua, nos lugares que a gente alugou. Porra, você não tem noção das merdas que eu já me metia. Polícia uma vez chegou lá, eu tinha dormido na casa da minha mãe, cheguei lá, todo mundo foi mandado embora, sorte que eu não estava no meio, porque eu ia ser tirado de lá a PM, invadiu o lugar lá, porque o pessoal de rua brigou lá, cadê uma merda? Eu dormi, porra, não vou nem contar o que eu fazia. Essa mulher me achava um louco. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito ecumênico. Então, eu ia aos lugares com uma felicidade. Era candomblé, umbanda, era budismo. Adorava ir a lugares budistas e tal. Essa mulher dizia que eu nunca ia ser um reverendo, nunca ia ser um reverendo de respeito e tal. E eu pensando, reverendo já é uma coisa engraçada, que pressupõe reverência. Porra, a galera sacaneou Jesus na cruz, mas eu vou me tornar alguém reverenciável, né? Aí, fui ordenada no domingo, dia 30 de setembro de 2001. Na semana seguinte, aquela mulher, quando falava comigo, olhava para baixo e me chamava de reverendo. Então, Roberval, na igreja de Neemias Mariem e Jonas Rezende, tá? E que aquilo era criticado toda semana. Então, é muito difícil transformar teologia em jogo e comunidade em conspiração. A maior parte não tem essa maturidade. E fizeram uma homenagem para mim essa semana, foi bonita sobre isso. E uma amiga minha fez um texto bonito para mim, e eu botei para ela assim, eu respondi, fulana, como pastor eu sou um fracasso. O problema é que eu seria muito infeliz se eu tivesse sido um sucesso. E aí ela adorou! E ela fez um texto lindo, e ontem teve uma reunião, e ela leu lindo, lindo sobre essa brincadeira nossa. E ela falava isso. O seu fracasso é o que nos atrai. E ela começou a brincar, foi lindo a homenagem. Por quê? Porque se eu tivesse sido alguém de sucesso, eu estaria que nem um pastor que mora num lugar aqui próximo onde eu moro, que ganha 90 mil reais, e uma das pessoas da família Bolsonaro frequenta a igreja dele. 90 mil reais é o salário dele. Ou como um outro pastor, que eu não vou falar de onde, aqui do Rio de Janeiro, que tinha a média salarial de 120 mil reais. A igreja lotada. Mas também ele diz, e todo mundo diz amém. Também ele resolve o problema de todo mundo. Também ele tem as verdades, também ele tem tudo. Entende? Então, Roberval, a proposta do Rubem Alves pressupõe um amadurecimento muito sério. Pressupõe que teologia não seja coisa de quem é doutor.
Pressupõe que a gente assuma outros espaços. Que a nossa caminhada se faça diferente. E que a gente inspire uma atmosfera comum, mas jamais homogênea. É isso para o Rubem Alves. Jamais homogênea. Onde cargo sacerdotal não é privilégio hierárquico. É somente mais uma função dentro da organicidade de uma caminhada comum. Só. Mas nada. Isso não quer dizer que também seja horrível, mal, nada. É um lugar. E que também tem o espaço da palavra, também tem as suas contas de vidro, mas não são as únicas. Porque o que importa é o jogo. Então, você está certo, Roberval. A gente aprende assim, né? Coletivamente. A questão é questionar qual é a coletividade pensada pelo Rubem Alves. Fala, Marcinha, você ia falar? Francisco de Assis também pensava da forma do Rubem Alves. Também fazia as suas continhas de vidro. Saiu um dia chamou um dos padres lá e disse: vamos pregar. Andou pela cidade, fez uma porção de coisa e o outro cobrou dele. Nós não pregamos. Ele disse assim: pregamos, já está tudo. O que tínhamos que fazer, já fizemos. Ajudamos muita gente, vimos quem é que precisa o quê, aonde. Era a maneira de pregar. Marcinha, São Francisco, para mim, é o reformador, não é Lutero, não é Calvino. As tradições protestantes, me desculpem. Tinha uma época que eu só lia a literatura franciscana, as chamadas fontes franciscanas. Eu não sei, e li muita coisa de Lutero, Calvino, essa galera. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se pegar todos os reformadores do século XVI juntos, não chega ao dedo mindinho do pé esquerdo do São Francisco. Mas não chega mesmo. Se você ler os textos, os testemunhos, você fala, cara! Olha, primeira coisa, era proibido leigo pregar o evangelho. São Francisco nunca foi sacerdote. Ele só conseguiu uma autorização e ele pregava, não estava nem aí. E o evangelho que ele pregava, não é discursinho, Jesus vai salvar, nada disso, não. Tem uma frase muito clássica de São Francisco que diz assim: ide e evangelizai a toda criatura. Ele repete o evangelho. Aí diz Francisco: quando necessário, através de palavras. Tá? Essa verborragia protestante, ou católica também. Isso é doutrinação, que ninguém fala na televisão. Sabe? Não. Quando necessário, através de palavras. Para Francisco, o que interessava a ele era a irmã pobreza, a dama castidade para ele era pureza relacional, sabe? E, sobretudo, a pobreza para ele era ficcionado. Pobreza como ausência de empecilhos, ontem o Frei falou muito bem de manhã, para disponibilidade. Pobre é aquele que é absolutamente disponível, ele dizia. A Maria Piccolini, a mãe dele, já sabia que ele ia ser assim. Eu não sei os detalhes, assim. Ela já sabia que ele veio ungido. Desde criança, desde o ventre dela, eu já li sobre a vida dele, ela sabia, junto com a Zayla, era empregada, ele tinha altas brigas com o pai por causa das coisas chatas que o pai dele fazia, as trambicagens, né? E ele dividia tudo. Então, já criança. Mas ele tem dados assim que construíram, né, são mais lendários, que dizem que, para identificá-lo com Jesus de Nazaré, é bem interessante. Ele nasceu numa estrebaria também. E ele teve 12 principais discípulos e um se matou. Então, esses são dados interessantes. O dado histórico dos 12 e um se matou também é muito próximo a Jesus e tal. Né? Mas você está certa, assim. Depois ele passa por um período que ele queria ser cruzado. E aí ele vai a uma missão, ele perde, ele fica preso. Ele fica doente, ele fica com peste, ele quase morreu. Então, aí, no presídio é que ele descobre, ele estudou, pelo que a gente sabe, os 2 anos só na vida, e ele leu um evangelho de uma tradução para um dialeto italiano que era proibido. Ele leu um evangelho proibido. E ali que disseram que ele entrou,
que a conversão dele foi simultânea ao instante que achavam que ele estava enlouquecendo. Então, foi aquele momento ali. Pá. E aí a vida dele revira e tal. Mas o que eu quero, assim, de falar, Marcinha, aqui, na comunidade franciscana, o que se chamou depois de franciscanismo, ele não queria nenhuma ordem e nenhuma regra, a não ser os evangelhos, e ele não queria hierarquia. E ele não queria intelectuais. E ele não queria sacerdotes no início. Quando ele recebe o Santo Antônio de Pádua, quando Santo Antônio se converte, ele era agostiniano. Escreve para ele uma carta pedindo. Tem a lenda mais famosa é que ele diz o seguinte, que ele só pode entrar na ordem no dia que ele pregar na floresta e os animais o entenderem. E aí, isso é uma lenda, mas é uma lenda que diz muita coisa. Porque dizem que o Santo Antônio, que foi o santo canonizado mais rápido da história, mais do que o próprio Francisco, foi canonizado em 11 meses, diz que quando ele ficava pregando e nada, até que um dia as aves pararam, de repente veio outros répteis e começaram a vir, e ele escreve para Francisco, e aí o Francisco diz, agora você já está apto à palavra na ordem. Então, ele entra. E ele foi um pregador, ele era padre, em várias ordenações sacerdotais, porque depois Francisco foi obrigado a aceitar a ordenação, por causa do Inocêncio III. E acontece uma coisa bem interessante, assim, é que as pregações de Santo Antônio nas ordenações sacerdotais são coisas de você falar, caraca, que é isso? Ele arrebentava os novos sacerdotes. Por isso, os católicos preservaram as cordas vocais dele em Pádua. Ah, sim, claro. Ele era... Era o pregador. Tem os sermões dele publicados agora, pela editora Voz. Está R$200 e poucos. É um tijolo, assim. Cara, as pregações de Santo Antônio são uma flecha, assim, ó. Cara, e era assim, era tudo muito místico e muito concreto. Então, assim, no caso de São Francisco, né, que eu diria o seguinte, que talvez ele seja alguém que concretizou radicalmente o que Rubem Alves entenderia por teologia. Eu diria isso. Radicalmente, cara. Cara, o que ele fala, tem um caso clássico que ele vai a um vilarejo e tem um lobo que está amedrontando o vilarejo está querendo apedrejar o lobo, o famoso lobo de Gúbio. E ele vai lá, ele é chamado, e ele pergunta o que está acontecendo, e diz, olha, cara, tem um lobo, e blá, blá, blá. Ele vai à floresta, chama o lobo, e ele conversa com o lobo. E ele diz que o lobo tem medo. E fala, você não precisa ter medo. Eles não vão te maltratar. Agora, você também não precisa. Você não precisa fazê-los temer. E aí ele diz uma frase, segundo a narrativa, que é bem bonito. Só nasce o ódio onde o medo impera. E ele vai à cidade, leva o lobo e reconcilia a vila com o lobo. E pede, e chama o lobo de irmão, que ele fazia isso com tudo, né? Até a morte era irmã. E pede para o lobo não mais temê-los, e pede para eles não mais temerem o lobo. E a partir daquele momento, nunca mais houve problema entre a vila e o lobo. Então, tem histórias assim, como ele alimentava no inverno italiano, isso muitos autores dizem, ele alimentava as abelhas, porque ele se preocupava com a geleira e delas morrerem de sede. Então, ele dissolvia o gelo e alimentava as abelhas. Cara, tem umas coisas assim. Então, você não pega o São Francisco fazendo discursos assim. E ele recebeu autorização, como diácono, de ser pregador. Então, a questão é, que pregação é essa de alguém que não tinha centralidade no discurso, na verbalização discursiva? Entende? Muito genial para mim. Não tem maior que ele, eu acho. Nas tradições cristãs não tem ninguém maior que ele. Pelo menos desses grandes, né? Não conheço. Se alguém quiser me mostrar, me mostra, mas ainda não conheço. Olha,
O Alexandre, eu tenho o livro aqui. Eu conheço. Conhece? Lindo, né? Agora eu Muito. vou reler. Tem aqui Leia. a história do lobo feroz. Aqui em cima de mim, aqui em cima de mim, tem um livro do Hermann Hesse sobre São Francisco de Assis. Está aqui em cima até. Ontem eu abri ele para ver um detalhe lá. O Hermann Hesse pesquisava a vida de São Francisco. Então, ele fez um livro que é uma parte que são textos da tradição franciscana e a outra, ele falando de São Francisco. É espetacular. E o outro livro de literatura espetacular sobre São Francisco é o livro do Nikos Kazantzakis, sobre São Francisco. Leiam. Maravilhoso. E o melhor livro em português é o do Leonardo Boff, São Francisco de Assis, Ternura e Vigor. Esse é espetacular. Um livro de teologia, assim, daqueles realmente insuperáveis no Brasil.